E aí, moçada, eu sou o professor Daniel Lopes, de Língua Portuguesa. A aula de hoje vai ser a segunda parte sobre estudo dos substantivos, tá? Então vamos lá entender um pouquinho melhor sobre esse estudo dos substantivos. Você já sabe que a nossa língua, ela possui uma quantidade muito grande de substantivos e que podem assumir funções diferentes, dependendo do contexto em que elas se encontram, tá? A função sintática de cada substantivo representa o papel que aquela palavra desempenha dentro de uma oração, levando em consideração todas as outras palavras que o acompanham naquele contexto. Diferente da morfologia que estuda o substantivo sozinho, tá? Então, assim, o nosso papel hoje é que vocês entendam em que situação o substantivo está ali na oração e qual papel ele vai desempenhar nesse momento. Sendo assim, o substantivo ele pode atuar como núcleo dentro das seguintes funções sintáticas. Vamos lá, a gente tem algumas funções sintáticas. A primeira, ele pode atuar como sujeito, como a gente tem um exemplo aí. Ó. José foi embora, cigarros causam câncer. Então ele tem o papel de sujeito. 2, como predicativo. Exemplo, ela é um anjo, o primeiro colocado foi João. Também pode ter um papel de objeto. Preciso de um livro novo, procurei algumas folhas lá fora. Ele pode também ser um complemento nominal. A leitura do livro é necessária para a prova. O substantivo ele pode também ter um papel de vocativo. Pai, vamos embora? Ele pode também ser um adjunto, que temos o exemplo. O rosto de Maria é muito bonito. Comprei arroz no supermercado. Ele também pode ser o aposto, que aí a gente tem nesse exemplo. Fernanda Silva, a vítima, morreu na hora. E ele também pode ser um agente da passiva. Foi assaltado por aquele homem. Tá? E aí a gente tem algumas formas que o substantivo se apresenta dentro das orações. Mas na aula de hoje a gente vai ver um por um para que vocês possam entender melhor. Vamos lá. Substantivos eles podem ter sentido amplos e complicados. À primeira vista, mas todo bom leitor e escritor precisa dominá-los e conhecer a morfologia das palavras para saber explorar as possibilidades que tem em um texto. Tá? Então é importante que vocês entendam essa função do substantivo para colocar ele numa função certa no texto de vocês. Colocar ele numa situação que esteja correta nas orações. Analise o substantivo em destaque nas orações a seguir. Então vamos lá analisar estas frases. A primeira frase diz assim: Pedro levantou cedo. A segunda diz: serei seu amigo. Percebam essas duas palavras em negrito. Vamos lá à interpretação disso. Observe que na primeira, o substantivo ele desempenha a função de sujeito da oração. Já na segunda, o substantivo ele vai agir como predicativo do sujeito. Assim, podemos perceber que essa classe de palavras, o substantivo, ele pode exercer diferentes funções sintáticas dentro das orações. São essas funções que a gente vai estudar na aula de hoje, tá? Qual o papel do substantivo nas orações? Substantivo, ele pode exercer as seguintes funções sintáticas. Primeira, ele pode ter o papel de sujeito, que a gente usa como exemplo, João está calado. Percebam a palavra em destaque em negrito, tá? Essas palavrinhas, elas são substantivos e a gente vai demonstrando o papel que elas têm dentro dessas frases. Segunda, ela pode ser um predicativo do sujeito, que aí a gente tem um exemplo. Ela é a diretora. Ele também pode ser um predicativo do objeto, que aí a gente tem dois exemplos. Chamei-o de amigo, elegeram-na diretora. E aí a gente tem um predicativo do objeto. Ele também pode ser um objeto direto, que a gente tem na seguinte frase. Maria vende livros. Tá? Ele também pode ser um objeto indireto, que na seguinte frase a gente tem. Nós gostamos de música clássica. É sempre bom nesses exemplos vocês prestarem atenção nessas palavrinhas de destaque, em negrito, que elas têm a função de substantivo, mas na frase, num todo, elas têm uma outra função sintática, tá? Vamos continuar. Também pode ser um complemento nominal. E aí a gente tem um exemplo. A notícia do crime espalhou-se depressa, tá? Pode ser também um adjunto adverbial, ele pode ter esse papel, como nesse exemplo. Vivi com Pedro por 2 anos, tá? Ele também pode ter uma função de agente da passiva, como no exemplo. Antes de deixar o banco, foi visto por uma testemunha. Tá? Então, aí a gente também tem essa função de agente da passiva. Ele também pode ser um aposto, como temos no exemplo. Ela, Maria, estava com os olhos atentos. Tá? Então, ele tem essa função de aposto também.
E também tem uma situação e uma função de vocativo, como no exemplo, Deus te abençoe, minha filha. Tá? Então, ele tem essas funções sintáticas dentro das orações, dependendo da sua função. Vamos exercitar para ver se vocês conseguiram compreender um pouco mais. Questão 1 diz assim: vamos relacionar as colunas de acordo com a função sintática exercida pelo substantivo em destaque nas orações. Tá? Aqui a gente tem as orações, que a letra A diz assim: a esperança é a última que morre. A letra B: tinham esperança na cura. Letra C: Maria se rendeu à esperança de sobreviver. E letra D: o tratamento parecia uma esperança. Tá? Então prestem atenção que todas essas palavras em negrito são substantivos, mas cada uma delas vai ter uma função sintática diferente. As funções sintáticas que nós vamos descobrir nessas orações são essas. Primeiro, um predicativo do sujeito. Segundo, um objeto direto. Terceiro, um sujeito. E quarto, um objeto indireto. Tá? Então são essas funções sintáticas que a gente vai descobrir nesse papel do substantivo. Vamos ao primeiro. O primeiro é o predicativo do sujeito. Qual frase vocês identificam que seja um predicativo do sujeito, onde o substantivo tem esse papel? Acertou quem disse que é a letra D, onde diz o tratamento parecia uma esperança. Nesse momento a gente tem um predicativo do sujeito. Tá? Segundo, onde a gente tem um substantivo com o papel de objeto direto. Acertou quem viu a letra B, onde diz tinham esperança na cura. E aí a gente tem um objeto direto. Tá? Vamos descobrir também agora qual tem um papel de sujeito. É a letra A, onde diz a esperança é a última que morre. Tá? Então aí a gente tem um papel de sujeito. E por fim, nós temos o que tem papel de objeto indireto, que está na letra C, que diz assim: Maria se rendeu à esperança de sobreviver. Tá? Então, todos esses em destaque são substantivos, mas cada um deles tem uma função sintática diferente. E aí vocês podem perceber que nós temos a letra D, que é um predicativo do sujeito, a letra B, que é um objeto direto, a letra A, que é um sujeito, e a letra C, que é o objeto indireto. Tá? Então vamos sintetizar a aula de hoje. Estudamos hoje que a função sintática de cada substantivo ela representa o papel que aquela palavra desempenha dentro de uma oração, levando em consideração todas as outras palavras que o acompanham naquele contexto, que é diferente da morfologia, que vai estudar o substantivo sozinho. Né? Então, o que isso quer dizer para vocês? Quer dizer que o papel da função sintática do substantivo é estudar essa ferramenta dele, qual é o seu papel, não só de substantivo, dependendo dos elementos que o acompanham. Se ele vier numa frase, ele pode ter um papel de sujeito apenas. Se vier em outra frase, ele pode ter uma questão de objeto direto ou indireto. Em outra frase ou oração, ele pode também ter um papel de agente da passiva ou até mesmo de vocativo. Isso é importante que vocês entendam. Ele não vai ser só um substantivo, mas a função sintática tem esse papel, dizer qual é a função dele naquele momento, não só de um substantivo, mas de um articulador da frase, se ele vai ter um papel principal, secundário, se ele vai ter toda essa estruturação dentro da frase, tá? Então esse é o papel do substantivo. Para outras aulas, é só acessar a plataforma Eduque e até a próxima aula.